Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar apenas um versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, que vai dizer assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Bom, eu gostaria de fazer uma divisão nesse versículo em duas partes. A primeira com relação à primeira frase, que diz assim: não é bom proceder sem refletir. O que o autor está querendo dizer aqui? O autor está querendo dizer que não é bom ter qualquer tipo de atitude sem pensar. Ou seja, o autor está querendo dizer que nós devemos pensar, duvidar, meditar, calcular, examinar e analisar qualquer situação que nos leve a tomar qualquer tipo de decisão ao longo da nossa vida. Ou seja, nós devemos pensar antes de qualquer atitude, nós devemos pensar antes de qualquer ação, nós devemos pensar antes de qualquer decisão, nós devemos pensar antes de qualquer decisão que nós vamos tomar ao longo da nossa vida. E tem um motivo para isso. E o próprio autor, na segunda parte desse versículo, ele vai dar um motivo. Pense bem. Porque porque qualquer decisão que for tomada sem pensar, qualquer decisão que eu e você formos tomar sem pensar, com certeza vai gerar consequências ruins para a nossa vida. E essa é justamente a preocupação do autor. E é por isso que ele vai dizer na segunda parte: e peca quem é precipitado. Ou seja, aquele que age sem pensar, ele está sendo precipitado em seus pensamentos e ações. E qual é a consequência disso? É o pecado. Por quê? Porque nós devemos pensar à luz das Escrituras. Nós devemos pensar conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que nós devemos pensar, analisar, meditar, examinar qualquer tipo de decisão que nos leve a tomar uma decisão à luz da palavra de Deus, à luz da vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, justa e fiel, e ela não erra. A palavra de Deus é inerrante. É por isso que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Com certeza, você já falou ou teve alguma atitude antes de pensar e viu as consequências ruins do ato de você ter falado ou da atitude consumada. E com certeza as consequências não foram boas. Isso é um exemplo e uma experiência que você já teve. Então, aproveite este versículo para entender e pensar à luz das Escrituras que antes de qualquer fala ou atitude sua, nós devemos pensar, refletir, meditar, analisar qualquer situação segundo a vontade de Deus, para não pecarmos, nem contra Deus e nem contra o próximo. Amém? Pense, Deus te deu uma mente para pensar, então pense segundo a vontade dele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Forte abraço e até a próxima em nome de Jesus Cristo.